Conforme a humanidade vai conhecendo cada vez mais o planeta, entendendo melhor os sistemas dos quais nós dependemos para viver, vai ficando claro que algumas coisas que parecem infinitas, na verdade, não são. Uma dessas coisas é a atmosfera e a própria capacidade que essa atmosfera tem de assimilar, por exemplo, os poluentes e os gases de efeito estufa, o gás carbônico e outros, que a humanidade emite. Esse é o orçamento carbono, é a quantidade que a atmosfera pode absorver ou assimilar desses poluentes, desses gases causadores de efeito estufa, que vão gerar um aquecimento global superior a 2 graus centígrados se não forem limitados a 3 trilhões de toneladas. Essa quantidade, 3 trilhões de toneladas, é o orçamento de carbono para a humanidade durante 2 séculos. É o que nós podemos emitir no acumulado desde 1900 até 2100, nos séculos 20 e no século 21. Lá no comecinho do século 20, a humanidade já ocupou uma parte desse orçamento, mas uma parte bem pequena. Nossa sociedade ainda consumia pouco, emitia pouco, consumia muito menos energia do que nos anos que se seguiram e nos anos atuais especialmente. Para se ter uma ideia, na primeira metade do século XX, até antes da Segunda Guerra Mundial, ou até a própria guerra, vamos dizer assim, a urbanização e o crescimento que aconteceu da sociedade industrial ocupou uma parte desse orçamento de carbono, mas uma parte realmente bem pequena ainda em comparação a tudo que nós tínhamos. Agora, no pós-guerra, com todo o crescimento econômico que seguiu, com toda aquela prosperidade dos anos dourados, o que nós vimos foi uma utilização muito mais acelerada desse orçamento carbono, uma capacidade de assimilação da atmosfera já consumida em praticamente 1 trilhão de toneladas, ou seja, 1/3 daquilo que nós teríamos para utilizar durante esses 2 séculos. Agora, com a prosperidade que se seguiu, a globalização, com os países emergentes, com aquilo que veio nos fins dos anos 80 e até os dias atuais, nós tivemos uma aceleração ainda maior. Nesse período, que é um período de, digamos, 40, 50 anos, o que nós tivemos foi a ocupação de mais 1 trilhão de toneladas. Chegamos a alguma coisa como 2 trilhões de toneladas, ou 2/3 do nosso orçamento carbono, que foi totalmente ocupado, e nós ainda temos praticamente um século pela frente. A questão, então, é como é que nós vamos fazer para viver nos próximos 90 anos, vamos dizer assim, até o final do século XXI. A projeção para os próximos 20 anos, se for mantido o ritmo atual, é de que nós vamos, em apenas 20 anos, até 2030, consumir mais 1 trilhão de toneladas do nosso orçamento carbono. Nós vamos praticamente ocupar todo o espaço disponível, vamos dizer assim, na atmosfera para assimilar esse carbono que nossas atividades emitem, e isso nos coloca no limite do aquecimento global extremo, de problemas que vão ser muito graves caso nós ultrapassemos esse volume de emissões. Esse é o limiar da segurança para a humanidade. E então a pergunta que se coloca é o que fazer? Nós podemos imaginar que simplesmente nós vamos estourar esse orçamento impunemente, nós vamos simplesmente chegar num limite? Não. Se nós formos além desse limite, nós vamos ter consequências dramáticas, mudanças climáticas gravíssimas. E é por isso que nós precisamos, desde já, reduzir fortemente as emissões para que nós possamos viver não só os próximos 20 ou 30 anos em boas condições, mas viver por longo prazo, nas próximas gerações, uma condição de vida boa, adequada para nós e para as gerações que estão vindo.